Fala, guerreiro, fala, guerreira, tudo bom? Professor Fábio aqui na área, professor do concurseiro moçoroense. Edital da Polícia Militar do Estado do Ceará lançado, e é hora de nós fazermos uma análise do que vai cair no concurso da Polícia Militar, quais são as orientações iniciais que nós vamos ter. Enfim, você sabe, alguns dias o edital da PM do Ceará foi lançado, e aí a gente vai fazer uma análise agora do edital, para você ficar por dentro dos principais aspectos. Claro que nós não vamos ler todo o edital, mas trazer para você aquele aspecto principal, aquilo que você não pode deixar de ter atenção, beleza? Bom, todas as informações que nós vamos trazer aqui, elas estão no edital que foi publicado, certo, da Polícia Militar do Estado do Ceará. Então, nós estamos falando do edital 01/2025, que é o nosso edital, certo? De soldado da Polícia Militar do Ceará. Foi publicado no dia 2 de abril de 2025, né? E aí a gente tem as disposições aqui desse edital. Bom, professor, quantidade de vagas, inicialmente 1.000 vagas, certo? Para o quadro de praças da Polícia Militar do Ceará, certo? Claro que nós vamos ter também um cadastro de reserva, mas inicialmente aí, 1.000 vagas. O Estado do Ceará, ele sempre, nos últimos concursos, ele tem lançado na média de 1.000 ou mais vagas iniciais, certo? Acredito que nos últimos 10 anos, o governo do Ceará ele tenha feito em torno de 5 concursos de polícia militar, certo? Sempre renovando, sempre oxigenando a tropa. Isso é muito importante. Bom, e aí, olha o que diz o nosso item 1.1, certo? Tudo que eu vou falar aqui, eu tirei do edital, certo? O concurso será regido por este edital, por óbvio, esse texto foi retirado, certo? Do edital, certo? E quem vai ser a banca organizadora? FUNESC, certo? Uma banca local, diferentemente do que os concursos da PM já foi feito pelo Sebrasp, já foi feito por outras bancas, enfim. Dessa vez, o governo do estado contratou a FUNESC, que é da UES, certo? Então, hoje o edital ele está postado lá, tá certo? Pode entrar no site da FUNESC, da UES, certo? Ah, professor, não sei como achar. Bota no Google, edital PMCE 2025, SEV UES. Pode colocar dessa forma assim que já vai aparecer para você o edital com todas as regras, e tem uma inovação bastante interessante no edital desse ano. Bom, olha o item 1.3. Esse item, pessoal, é bem interessante. Ele já ocorre na Polícia Militar do RN e ele passa a ocorrer no concurso também da Polícia do Ceará, da Polícia Militar. A disputa de vagas ocorrerá, olha só, sem distinção de gênero, respeitando os dispostos nesse edital. Antigamente, como é que ocorriam os concursos da Polícia Militar do Ceará, da PMCE? Nós temos uma quantidade X de vagas destinadas às mulheres, certo? E aí sempre foi motivo de muito questionamento, enfim, até mesmo de judicialização, porque nós tínhamos ingressando na tropa da Polícia Militar um quantitativo bastante reduzido de mulheres, certo? E aí, no RN, no último concurso da PMRN, essa cláusula que limitava a quantidade de mulheres, ela não existiu, existe uma lei estadual aqui no Rio Grande do Norte que impede, né, que tenha distinção, quantidade de vagas para mulheres, quantidade de vagas para homens, e agora nós temos aqui no edital também da PM do Ceará, sem distinção de gênero. Portanto, homens e mulheres vão concorrer em pé de igualdade, certo? E não mais com vagas reservadas somente para as mulheres. E aí, essa previsão do 1.3 que está no edital, ela se reflete também no 4.1. As vagas previstas nesse concurso serão destinadas a ambos os sexos, tanto da ampla concorrência, quanto as reservadas a candidatos negros. Então, não existe mais, é 20%, é 10%, é 18%, é 15%, não. Hoje, na PM do Ceará, homens e mulheres concorrem igualitariamente. Professor, então significa que se as 100 primeiras vagas, as 200 primeiras vagas forem ocupadas, né, os 100 primeiros candidatos forem mulheres, não interessa.
as 1.000 vagas podem ser ocupadas pelas mulheres, certo? Não há porcentagem, certo? Aquela distinçãozinha que existia da porcentagem, ela não existe mais na Polícia Militar do Estado do Ceará. Certo? Outras polícias também, elas já tinham quebrado essa cláusula de barreira, Rio Grande do Norte, salvo engano, Pernambuco também já quebrou essa cláusula, certo? As vagas reservadas em qualquer segmento serão preenchidas por candidatos ou candidatas que tenham sido aprovadas em todas as etapas do concurso. Não foi aprovado em todas as etapas, não interessa, desde que estejam aí dentro do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital, certo? E aí, o item 2.1 do edital, ele é muito interessante, certo? É um item que, por muitas vezes, os candidatos também questionam. Se vocês, quem acompanha o concurso, né, quem acompanha o concurso de polícia, sabe que no Rio Grande do Norte, a gente teve algumas situações no último concurso da PM, porque esse item 2.1, certo? Ele não estava bem claro aqui no nosso estado. Deste edital, do item 2.1 desse edital. Aí, veja só, no item 4.1, olha o que ele diz aqui, ele faz menção a um subitem, né, que é o subitem 2.1, e diz, ó, caso não haja candidato aprovado nas vagas reservadas, quais são as vagas reservadas? Os cotistas raciais. Essas vagas serão deixadas à ampla concorrência. Então, se porventura nós não tenhamos candidatos habilitados no total de vagas reservadas às pessoas cotistas raciais, essas vagas serão revertidas para ampla concorrência. Certo? E aí, pessoal, quantas fases, professor, o concurso da PM do Ceará vai ter? São 5 fases. Está aqui no nosso edital, no item 1.5.1. A seleção dos candidatos para o cargo será realizada por meio de 5 etapas, conforme descrito a seguir. A primeira e uma das mais importantes, veja, eu não disse a mais importante, uma das mais importantes fases, até porque é ela que vai lhe habilitar para as demais fases, certo? É a prova objetiva. Daqui a pouco a gente fala sobre essa prova objetiva. De conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, de caráter classificatório e eliminatório. Então, o primeiro grande ponto de corte no concurso da PM do Ceará 2025, assim como todos os concursos, certo? É a primeira etapa. Então, hoje, o seu foco, ele deve ser na primeira fase, certo? E na quarta fase, certo? Então, hoje, você que está se preparando, professor, estou me preparando para o concurso da PM do Ceará, me dê uma dica. Você vai focar em 2 fases, 2 etapas específicas. A primeira, que é a prova objetiva, sem a qual você não vai progredir nas outras fases, mas também, pessoal, vocês ou você vai também se atentar à questão do TAF, da avaliação de condicionamento físico, certo? A avaliação de capacidade física, o famoso teste de aptidão física, o famoso TAF, que ele é caráter eliminatório. Se tem 2 fases que eliminam os candidatos, nessa sequência a primeira, por óbvio, muitos não conseguem avançar dessa primeira fase e não conseguem avançar por diversos fatores, certo? Às vezes, uma autoconfiança demais. Eu sei demais a matéria. E a gente vai ver daqui a pouco as matérias do concurso. Porque eu sei mais do que todo mundo. Porque eu já venho de outros concursos. Enfim, uma certa, entre aspas, soberba com relação ao estudo. Isso elimina muita gente. Certo? O dia da prova também vai eliminar. Às vezes você que, por exemplo, é de outra cidade, né? As provas serão realizadas em Fortaleza, mas você que é de outra cidade, outro estado, às vezes você não consegue chegar na hora do concurso, e isso também elimina, certo? O edital é bem claro, bem rígido com relação a horários de entrada, né? Enfim, a primeira fase é uma fase muito sui generis, porque tudo vai lhe reprovar. Se você não chegar na hora, se você for detectado com algum equipamento no seu corpo, mesmo que seja por displicência sua, eu lembro que uma vez no concurso, eu me lembro até qual é o concurso,
concurso de agente de trânsito aqui da minha cidade, eu falo de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eu lembro que eu estava fazendo a prova e um candidato foi eliminado, isso em 2009, né? Fábio ainda do Antigo Testamento. Foi eliminado porque estava com moedas no bolso. Ele não se atentou, não me recordo se a época foi passado o detector de metal antes dele entrar na sala, porém ele foi ao banheiro. Quando ele foi entrando no banheiro, que passaram o detector de metal, moedas no bolso. Moedas, não era ponto eletrônico, não era isso aqui, não. Moedas. Por algum motivo ele tinha moedas no bolso. E aí foi eliminado do concurso, porque o edital dizia, claro, que não podia ter nenhum objeto metálico no corpo e tal. Então, assim, são esses detalhes, essas minúcias que elimina o candidato. Quando ele não é eliminado por isso, por chegar atrasado, enfim, por desconhecer qual é o seu local de prova, às vezes não imprime o cartão ou não leva no celular, acha que é um canto e é em outro. Enfim, são vários fatores que um acidente, por exemplo, já tive aluno que, indo fazer a prova, sofreu acidente. Judicializou, tentou refazer a prova e não conseguiu. Quando não é isso, é a própria prova. Não esqueça, pessoal, só voltar aqui o slide. Essa banca daqui, certo? Eu vou chutar aqui o negócio. Ó, eu vou dizer aqui que o ponto, pessoal, que letra feia, preste atenção. O ponto de corte da PMCE, ele vai ser alto. Ele vai ser alto. O ponto de corte da Polícia Militar do Estado do Ceará, ele vai ser um ponto de corte alto. Ele não vai ser um ponto de corte mediano, ele vai ser um ponto de corte alto. Por quê? Porque essa banca, e depois eu vou gravar algumas aulas mostrando no direito, que é a minha especialidade, como a banca é uma banca que a gente chama de letra de lei. Letra de lei. Você vai ter que memorizar os códigos, as leis, enfim, o que tem de legislação. É diferente do SEBRASP, é diferente do FGV. Mas mais à frente a gente fala um pouco sobre isso, certo? Então, percebam. A primeira prova ela vai lhe eliminar por questões externas à própria prova, como dia de prova, como um próprio nervosismo, a autoconfiança, enfim, diversos outros fatores. Aí, a segunda, você conseguiu a aprovação na primeira, ok. O que vai lhe reprovar? O teste de saúde é tranquilo, certo? É tranquilo, até porque o próprio edital também fala de condições incapacitantes e tal, enfim. A avaliação psicológica, ela também reprova, mas é um índice relativamente baixo, certo? Na avaliação psicológica, as pessoas hoje, elas conseguem já, não é estudar, mas ler sobre, né, o que vai ser normalmente exigido do candidato. Então, enfim, é bem diferente de coisas de 20 anos atrás. Elimina, mas é uma proporção muito pequena. O de saúde também elimina, mas é muito pouco. Agora, se você passou da primeira fase, o que mais vai lhe eliminar é a quarta fase, que é o TAF, certo? Isso aqui é carreiras policiais, guarda municipal, polícia penal, polícia militar, polícia federal, polícia rodoviária federal, certo? E até mesmo carreiras não policiais, como agente socioeducativo. Acredito que não tem outra categoria que tenha TAF, certo? Tendo o TAF, certo? Tendo o teste de aptidão física, já sabe, é índice de reprovação, principalmente tendo barra, e a PMCE tem barra. Tendo barra é o que separa os homens dos meninos, certo? Barra é o que mais vai reprovar. E nós vamos ter uma quinta etapa que reprova também, mas bem menos, que é a investigação social. É para saber, meu amigo, quem é você? Quem é você? Quem é você? Eu quero saber, eu que eu digo, né, Polícia Militar será. Quem é você? Quem é você que quer serrar fileiras na nossa polícia? Quem é você? O que é que você é? De onde você vem? Quem são seus amigos? Enfim. E aí, trouxe aqui um print, né? Aqui pode ser você, ó. Atenção, você que é mulher, ó. Aqui pode ser você. Aqui pode ser você. Homens, ó, aqui pode ser você e aqui pode ser vocês aí utilizando aí o novo fardamento da Polícia Militar do Ceará. Escreve no comentário, eu pertencerei. Escreve aí, vá. Eu boto assim, eu pertencerei.
pertencerei. Bota assim. Aí bota PMCE 25. Coloca aí nos comentários, coloca aí nos comentários. Bom, a escolaridade, pessoal, é nível médio, certo? Ventila-se que um dia pode ser superior, mas essa ideia nos últimos 6, 7 anos não colou ainda. Aqui no Rio Grande do Norte a PM é superior já, mas aqui no Ceará ainda é nível médio, certo? 800 vagas para ampla concorrência, certo? Sendo vagas para pessoas pretas e pardas, certo? 200, totalizando aqui 1.000 vagas, certo? E aí, a própria PM, o próprio edital, ele já fala nas vagas do cadastro de reserva. Isso aqui é importante, pessoal, esse edital, e parabéns ao governo do Ceará pela inteligência em fazer um edital, certo? Percebe-se que há pessoas por trás da formulação desse edital que entendem de concurso público, pessoas que realmente sabem fazer um concurso público, diferente de outros cantos, que jogam qualquer informação, certo? Veja, o próprio edital ele já diz quanto nós vamos ter de cadastro de reserva. Eu vou ter 400 pessoas no cadastro de reserva na ampla concorrência e eu vou ter 100 para os cotistas raciais, totalizando 500. Então, a certeza que nós temos, pessoal, é que vão entrar na PM do Ceará 1.500 pessoas. Isso é um fato. Isso é um fato. 1.500 pessoas vão entrar. Esse cadastro aqui, certo? Ele vai ser chamado. É um fato. Não tem para onde correr. Por quê? Isso aqui é uma evolução muito grande. Antes, a Polícia Militar do Ceará não fazia isso. Editais, 3, 4 editais atrás, a polícia não fazia isso, o governo não fazia isso. Não deixava claro e objetivo quantas vagas tinham no futuro cadastro de reserva. Nós já tivemos concurso do Ceará que já chamou até T4, T5. Galera judicializava. E aí, o governo, utilizando o profissionalismo, já começa a dizer, não, eu tenho 100 aqui, eu tenho 400 aqui, então eu me obrigo a chamar essas 1.000 imediatas, mas eu tenho 500 na agulha aqui, se eu precisar eu também já faço a chamada, certo? Remuneração. Quando você é aluno soldado, você vai ganhar lá no Ceará 50% da sua remuneração. Item 2.1.1. De onde, professor? Do edital, filho. A remuneração prevista do aluno soldado, veja que também é uma evolução. Em tempos atrás, você não era aluno soldado, certo? Na verdade, aqui você já é o militar, né? Na condição de aluno soldado. Bem antes, no Ceará, você não tinha essa condição de aluno soldado. Você era um civil que fazia um curso de formação. Depois, veio essa evolução. Você sendo aqui aluno soldado. Depois que você conclui o curso, você já tem a promoção e passa a ser soldado de Polícia Militar do Ceará, certo? Passa a ser USD. Será, então, enquanto você estiver na academia, 2.773,35 centavos, certo? E quando você se formar, que subir, né, passar de aluno soldado para soldado, 5.568,64 centavos, certo? Não esqueça que só vai ganhar esse valor aqui. Escreva bem grande no comentário, escreva assim, 5.568,64. Escreva assim, não é para qualquer um. Receber esse valor não é para qualquer um. Muitos querem. Você que está assistindo essa análise do edital aqui no canal do Concurseiro Moçoroense, você está nos mais variados grupos, eu sei. E aí, desde que saiu o edital, com certeza você está vendo gente dizendo, chegou a hora do meu sonho, eu vou realizar, eu vou isso, eu vou aquilo outro. Aí você acorda que você abre o WhatsApp, tem uma foto de operação, tem uma notícia de operação, porque eu conheço fulano e tem áudio e tem tudo. Uma coisa é você querer, outra coisa é você fazer acontecer. São situações diametralmente opostas que eu falo, inclusive, um tópico específico disso na minha mentoria. Uma coisa é você querer, outra coisa é você fazer acontecer. Querer, eu quero muitas coisas. Eu quero um Corolla, eu quero uma Hilux, eu quero uma
Kawasaki Ninja. Querer, eu quero muitas coisas. O que é que eu estou fazendo para conseguir? As pessoas, às vezes, não sabem essa noção. Certo? Eu quero muito. Vocês vão ver aqui, seguramente, 70 mil pessoas inscritas. 70 mil pessoas inscritas. Eu posso dizer que essas 70 mil, elas não querem ser policiais militares, elas querem ser policiais militares. 70, 80, 90, 100 mil. Essas pessoas querem ser policial militar. Não tenho dúvidas disso. Sonham. Vê passando uma viatura. Nossa, eu queria estar na parte da frente dessa viatura. Elas querem. Mas quantas vão fazer por onde de pertencer? Aí nós vamos colocar aqui talvez 1/10 de pessoas do total de inscritos que querem, que realmente vão fazer acontecer. Querer, querem. Mas fazer acontecer é diferente. Porque o fazer acontecer passa por algumas situações. Por exemplo, não reclamar. Não reclamar. Vocês estão fazendo cursos, nos mais variados cursos preparatórios do Brasil, porque vocês querem pertencer à PM do Ceará. E se o seu curso tiver grupos de WhatsApp, você vai conhecer o concurseiro chorão. É outra coisa que eu digo na minha mentoria, os tipos de concurseiro. O concurseiro chorão é aquele que está reclamando que no concurso da PM são só 1.000 vagas. Só 1.000 vagas. Ele só precisa de uma. Mas ele acha que 1.000 vagas são poucas. Ele acha que 500 vagas no cadastro são poucas. Ele acha que 5.568 é pouco. Deveria ser 20 mil. Ou então ele faz comparações. Então, que lá em Brasília, né, que é uma das melhores remunerações iniciais de polícia militar lá de Brasília, porque lá em Brasília é tanto. Não, porque lá no Rio Grande do Norte é tanto. E ele começa a arranjar desculpas para que, numa provável reprovação, ele tenha quem culpar. É o concurseiro chorão. Faz os simulados? Não. E se faz, tira uma péssima nota. Participa das aulas? Muitas vezes não. Aí passou o concurso, aí começa. A velha e boa desculpa para quem foi ruim em prova. A prova estava fácil, eu que não estudei. A prova estava fácil, eu que não estudei, é sacanagem, né? Então, assim, existe a diferença entre querer, as 70 mil pessoas, 80 mil pessoas que vão se inscrever aqui, eles querem. Todos querem. Agora, vamos fazer acontecer? Pode observar, quem reclama, normalmente você não vê aprovado em concurso público. Quem acha que sabe demais, não é aprovado em concurso público. Aí você olha o cara que vai tirar em primeiro lugar, o homem ou a mulher que vai tirar em primeiro lugar na PM, o cara talvez nem rede social tinha. E se tinha, olhava e acabou-se. Aí fazia simulado, talvez não eram nem os primeiros colocados simulado, mas fazia simulado, assistia as videoaulas, fazia seus resumos, ele estava preocupado com o dia da prova. Mas não, certo? Então, você que está assistindo esse vídeo, certo? Se afaste de pessoas choronas, se afaste de pessoas que só sabem reclamar. Colhem com pessoas que estão estudando, que estão se dedicando, certo? Quem posta muito vídeo de operação policial, quem todo dia tem uma frase motivacional para você estudar, sendo aluno, normalmente tu está estudando. Quer fazer uma lacração em rede social. São verdades. Algumas pessoas não gostam de mim porque eu digo verdades. Eu não tenho para que estar afagando o ego de ninguém. Eu chego aqui e digo verdades. Se essa verdade para você surtir um efeito e você, a partir disso, mudou a sua vida, cumpri o meu papel. Se essa verdade lhe incomoda, então mude suas atitudes. Para que quando você ouvir verdades iguais a essa, você não se sinta, meu Deus, está falando de mim. Simbora. Então, se você quer e você vai fazer por onde? Está aqui. No máximo, daqui a um ano, 5.568 na sua conta, mais as vantagens de ser policial militar, que são muitas. Muitas vantagens em ser policial militar. Requisitos. Dentre todos os tópicos do edital, eu tirei essa parte específica para comentar, que é o que você tem que ter para você
pensar em concorrer ao cargo, certo? De policial militar. Primeiro, você tem a nacionalidade brasileira, isso é um fato. E ele diz, no caso da nacionalidade portuguesa, está amparado pelo Estatuto da Igualdade dos Brasileiros o princípio da reciprocidade. Você tem que ser brasileiro, não interessa se nato ou naturalizado. Você tem que ter a nacionalidade de brasileiro. O principal limitador do concurso da PM não chegar próximo de 200 mil inscritos é esse fator aqui, ó, o fator idade. O fator idade é algo que limita concursos da área policial militar, certo? Então, no Ceará, você tem que ter 18 anos, certo? Na data da inscrição que está ocorrendo, né? Inscrições do concurso. No concurso, idade de até 29 anos e 11 meses e 29 dias. Então, tem que ter um lapso. Você tem que ter, no concurso, você tem que ter a idade, certo, de 18 anos, no mínimo, certo? E, no máximo, 29 anos, certo? É um limitador? É. É um limitador que os concursos de polícia militar trazem, certo? Já deveria ter evoluído um pouco mais. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, a nossa idade é 35 anos. Então, você que... professor, eu tenho 31 agora e quero ser policial militar. Peça a Deus para nos próximos 4 anos, aqui no Rio Grande do Norte, ter concurso de polícia, porque você ainda pega da polícia militar. Nós estamos ainda na vigência do concurso anterior da PM, certo? Talvez daqui a 3 para 4 anos, talvez nós tenhamos um novo concurso, certo? Então, pessoal, preste atenção aqui numa coisa. Ó, você tem que ter 18 anos, certo? Ou 29 anos. Olha como é interessante, ó. 29 anos, vírgula. Quantos anos? 29 anos, 11 meses e 29 dias. 11 meses, ó, 11 meses e 29 dias. Uma dúvida que a galera sempre tem, certo? Eu vou tirar essa dúvida agora. Talvez seja a sua dúvida. Aqui não, né? Aqui é tranquilo. Professor, eu fiz a inscrição e quando eu fui chamado, sei lá, por algum motivo, razão, circunstância, atrasou as coisas. Quando eu fui chamado para o curso de formação, eu tinha 32 anos. Tem algum problema? Não, não tem. Por quê? Porque você, na época do concurso, você satisfez as condições. Certo? Então, com relação a isso, não tem problema. Você tem que ter 29 anos, 11 meses e 29 dias. Vou deixar outro alerta aqui para vocês. Muita gente, na verdade, eu vou começar essa explicação de outro modo. Quando a polícia foi contratar a banca, né, ela já deixou expresso, né, no termo lá do contrato o seguinte: você vai criar mecanismos para que a pessoa que tiver 30 anos completos, ela não se inscreva, certo? Então, você vai estar fazendo a inscrição, aí você coloca sua data de nascimento, certo? Bem bonitinho lá, sua data de nascimento. E aí o sistema vai dizer, você está fora da faixa etária do edital, certo? O que algumas pessoas fazem? Eu não estou orientando você a fazer, e eu te digo claramente, textualmente, não faça. Estou dizendo textualmente, não faça, certo? Mas algumas pessoas fazem. Colocam uma data de nascimento errada, para estar dentro dos 29 anos, certo? Para estar dentro dos 29 anos. Então, colocam uma data, certo? Em que essa data, por exemplo, você fique com 29 anos e 10 meses. Haja vista que não há uma conferência inicialmente do seu documento, certo? O seu documento. Isso ocorreu nos concursos passados, certo? Eu não sei se nesse eles já vão cruzar com o dado do CPF na Receita. Eu já vi concurso fazendo isso. Cruzava o seu CPF com a informação, saber se batia. Mas o que acontece? Fizeram isso no Rio Grande do Norte também. Você colocaria uma idade diferente.
E aí, algumas pessoas chegam para você e dizem assim, ó, se você fizer a prova, você está dentro. Cuidado. Não esqueça que, se você omitir um dado, ou você colocou um dado errado na inscrição, você está agindo de má fé. Você está agindo com falsidade. E aí, lá na frente, quando você for excluído, em alguma fase você vai ser excluído, certo? Que você for querer recorrer à justiça, você não vai conseguir. Por quê? Porque você já está induzindo a banca ao erro. E tudo fica registrado no sistema. Certo? Eu sei que quem tem 30 anos, 31, 32, 33, talvez tenha um condicionamento físico melhor do que quem tem 18, 19. Eu sei que muita gente que tem 31, 32 tem o sonho de ser policial militar, mas por algum motivo, à época, não tinha conseguido fazer o concurso. Mas, enfim, nós vivemos num Estado democrático de direito. As leis, elas têm que ser cumpridas, certo? E aí, perceba, eu não recomendo, se não houver o cruzamento no período da inscrição, que você coloque uma inscrição, uma data de nascimento errada, induzindo ao erro, e lá na frente, quando você for eliminado do concurso, você, eu não sabia. Não esqueça que todo sistema há registro, certo? Então, enfim, temos aí a limitação etária. Temos outras situações. Você está em gozo dos direitos políticos, está quites com as obrigações eleitorais, salvo se for, salvo se for do sexo feminino, ou se do sexo masculino, certo? Você vai ter que firmar uma declaração de não estar cumprindo ou não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade por prática de improbidade administrativa, para quem já é servidor público, né? São requisitos para você poder assumir. Apresentar a declaração quanto ao exercício de outros cargos, emprego ou funções públicas. Isso daqui, pessoal, são os requisitos básicos para investidura no cargo. Você não vai apresentar isso agora, mas lá na frente você vai precisar apresentar um rol de documentos. Vai ter que apresentar a declaração de bens e patrimônios, mas isso após as fases, enfim. Ser considerado apto no exame admissional, mediante a apresentação de laudos, exames, declaração de saúde que forem exigidos. Nível médio. Apresentar diploma devidamente registrado de conclusão do nível médio, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. Cuidado, tem muita gente aplicando golpe aí do supletivo, que, eu consigo que você tenha seu diploma do nível médio em 3 dias. Aí o cara vai e paga. É uma instituição reconhecida pelo MEC? Se não for, não adianta não, filho. Certo? Aí você vai ter que apresentar um original e uma cópia, certo? Você não pode ter sido condenado a pena privativa de liberdade, detalhe, com trânsito em julgado, certo? Ou qualquer outra condenação incompatível com a função pública. Você vai ter que ter uma CNH categoria B, certo? Válida. Professor, eu tenho uma provisória. Pessoal, é um mito que se tem. Provisória. A provisória é uma habilitação, pessoal. Sujeita, claro, a uma condição, né? Que quando você passe 1 ano, você vai pegar a definitiva. Mas a habilitação temporária, ela tem os mesmos efeitos legais da CNH permanente. Então, se você está... eu tirei agora, professor. Não tem problema, você pode ter 1 dia de habilitação. Você tem a carteira CNH. Professor, não deu tempo tirar. Pessoal, normalmente um concurso de PM, ele dura mais ou menos de 8 a 12 meses. Se não atrasar com as fases, com tudo, então, dá tempo você retirar aí a sua CNH. Certo? Das disciplinas, para a gente já ir caminhando aqui para o final dessa análise. Pessoal, o concurso da PM ele vai ser dividido em 2 blocos a prova objetiva. O professor tem discursiva? Tem não. O pessoal tinha dado um bizu, que ia ter discursivo e tal, mas não caiu. Na verdade, o edital está uma cópia do último edital, né? Não tivemos aí alterações. Nós vamos ter uma prova de língua portuguesa, interpretação de textos. Serão 12 questões, ao peso, 12 questões. Nós vamos ter raciocínio lógico com 10 questões. Nós vamos ter história e atualidade do Ceará, também com 10 questões. Noções de administração pública e ética,
8 questões. Noções de direito constitucional, 12 questões, ó. Direito constitucional tem um peso. Ó, vou colocar aqui um asteriscozinho, ó. Direito constitucional tem um peso igual à língua portuguesa, com relação ao tamanho de questões. Direitos humanos, nós vamos ter 10 questões. Direito penal militar e processual penal militar são 12. Direito penal e processual penal são 12, ó. Então, nós temos algumas disciplinas aqui que elas têm uma quantidade de questão diferenciada das outras. Noção de criminologia, 8. E segurança pública, 6. Total da prova, 100 questões. Certo? Agora, um detalhe. Presta atenção no próximo slide. Certo? Nós vamos ter um ponto de corte. Nós vamos ter um ponto de corte aqui, ó. No 9.2 e o 9.5, ó. As provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório constarão de 100 questões. E aí nós vamos ter uma mesma pontuação para todos, ó. Cada questão dessa vale 1 ponto. Certo? Vale 1 ponto, totalizando 100 pontos. Agora, preste atenção no item 9.5.2. Será considerado aprovado o candidato que, na objetiva, cumulativamente. Certo? Ó, cumulativamente é 1 mais 1. É cumulativamente. O quê? Obtiver, no mínimo, 20 acertos no conhecimento básico e 30 acertos no específico. Então, vamos voltar. Aqui, ó, você vai ter que acertar 20 pontos. E aqui, 30. Ponto de corte da prova, 50%. Entendeu? Você vai ter que ter, no mínimo... Professor, eu vou passar com o mínimo. Não, você não vai passar com o mínimo. O mínimo você tem que fazer para não ser eliminado. Mas uma prova da FUNES, da UES, você não vai ser aprovado com 50%. Certo? Por quê? Porque, eu repito, o ponto de corte será alto. Então, nós vamos ter aqui, ó, nesse bloco aqui, no mínimo 20 acertos. Certo? E aí, o bom, que a gente não vai ter o ponto de corte por disciplina. Então, por exemplo, professor, será, por algum motivo eu zerei raciocínio lógico. Beleza. Mas no conjunto de língua portuguesa, raciocínio lógico e atualidades, você fez 20 no conjunto. Língua portuguesa são 12, raciocínio lógico são 10 e atualidades são 10. Então, perceba, nesse conjunto aqui, se você errar todos de raciocínio lógico, você tem que fechar, basicamente, língua portuguesa e errar 2 de atualidade. Ou errar 2 de língua portuguesa e fechar a atualidade. Porque você tem que fazer no mínimo 20 e aqui no mínimo 30. Que aí nós vamos ter 50% aqui, o ponto de corte da nossa prova, certo? Professor, eu fiz, no conhecimento específico, eu fiz todos os pontos, mas eu só fiz 19 aqui. Está eliminado. Por quê? Porque é cumulativamente. Então, eu tenho que juntar os dois, 21 e 30 na outra, certo? E aí ele traz os pontos de corte, né? Lá no item 9.2, 9.6.2, perdão. Que é a maior nota de conhecimento específico, maior conhecimentos básicos, direito constitucional e por aí vai. Tudo, maior idade. Você empatou em tudo. Vai persistir que tiver o candidato com maior idade. Maior idade é ferido, inclusive, em dias. Aqui você do raio, isso aqui é você, ó. Isso aqui é você no raio, ó. Isso aqui no raio. Certo? Batalhão do raio. Como eu disse, são 2 coisas que vão eliminar muitos candidatos. O primeiro, a prova objetiva, a primeira fase, por óbvio. Mas quem passar, o teste de aptidão física, certo? A avaliação de capacidade física será constituída de 4 provas, cujos índices mínimos garantem o apto. Aí aqui, pessoal, você pode fazer o mínimo. Ó, flexão na barra, gênero masculino e para candidata feminina. Suspensão estática em isometria na barra fixa. Professor, como assim? Os dois? Não. Flexão na barra fixa, gênero masculino. Aqui você divide, ó. E para candidata feminina, professor, suspensão estática em isometria na barra fixa. Professor, para a mulher é fácil. Tente aí. Para esse vídeo agora, você que é homem. Fique. Aqui a gente tem os índices, ó. Aqui a gente tem os índices. 10 segundos. Você que não está treinando nada.
Testa aí na sua casa. Para o vídeo, testa aí. Segurar do jeito que o edital diz, você tem que olhar as regras do edital, como é e tudo, e tente fazer, se você consegue. Aí a gente vai ter o quê? Abdominal supra com apoio, corrida de, aqui é o abdominal, corrida de 12 minutos, corrida de 50 metros. Vai ser realizada em 2 dias. Então, o TAF vai ser em 2 dias. Você será considerado apto, certo, se cumprir todas as provas que tem no TAF. Todas as 4 provas, testes com índices iguais ou melhores que o mínimo. Então, se você fizer o mínimo, você está dentro, diferente da prova objetiva. E aqui, pessoal, ó, aqui eu trouxe, nós temos aqui os índices que está lá no edital, o masculino e o feminino, né? O homem tem que correr 2.400 metros, é chão, meu amigo, é chão. As mulheres têm que correr 2.000 metros, o homem tem que fazer 6 repetições na barra fixa, a mulher tem que ficar 10 segundos. O homem tem que fazer 42 repetições de abdominal em 1 minuto, a mulher tem que fazer 38. E a corrida de 50 metros, a mulher tem que fazer em 10 segundos, igual ou inferior a 10 segundos, e o homem tem que fazer em 9 segundos. Certo? Então, você... O que mais vai reprovar o candidato? A barra, isso é fato. Barra reprova. E essa questão aqui da corrida. É o que mais vai reprovar. Pode pesquisar no YouTube, onde vocês quiserem. Sempre, sempre, o que mais reprova em concurso de área policial é a barra. Porque algumas pessoas deixam para testar, testar, quando eu digo, você simular, ou propriamente começar a treinar quando sair o resultado. E não dá tempo. Barra você não consegue fazer da noite para o dia. Apesar de ter muita gente aí vendendo o sonho da aprovação, dizendo que em 2 semanas você está fazendo todas as barras, é um mito. Principalmente você que está sedentário, você que está parado, não está fazendo atividade física. Normalmente, a gente vê os concurseiros da área da Polícia Militar, muitos trabalham no comércio, trabalham de manhã e de tarde, só tem à noite para estudar. E aí não tem o tempo da atividade física. E aí, guerreiro, você está trabalhando em comércio, está trabalhando em call center, está trabalhando vendedor autônomo, você tem sua pequena empresazinha meio, mas você quer uma estabilidade. Cara, ou mulher, moça, rapaz ou moça, você vai ter que arranjar um tempo para treinar o TAF. Se você não passar no TAF, porque fulano, você é fulano? Não, então acabou. Porque todo mundo tem uma desculpa pro TAF, né? É porque fulano passou. Meu amigo, você é fulano? Não. Porque fulano judicializou e conseguiu. Você é fulano. Você sabe quais são as condições que fulano entrou. Às vezes, é um erro. Isso daqui, pessoal, os testes que eles são filmados. Certo? Que é uma conta-prova. Às vezes a banca erra. Às vezes a banca erra. Nessa corrida aqui, por exemplo, o candidato conseguiu em cravados 9 segundos, mas a banca disse que ele fez em 10. E aí eliminou o candidato. E ele entra judicialmente, né? Contrata o advogado, ele entra judicialmente, e pelo vídeo afere que não, que ele fez em 9 segundos. E ele está dentro. Mas para você que está aí do outro lado, só chegou a informação de que fulano passou, ele foi reprovado na corrida, o juiz botou ele para dentro. Mas olha as condições que o juiz colocou ele para dentro. A banca errou, não aferiu o tempo dele correto. Aí você vai nessa conversinha para boi dormir, é reprovado no TAF, não há nenhuma ilegalidade na aplicação do seu teste, seu advogado vai entrar, vai tudo, e não vai ter um provimento. Por quê? Porque você acreditou na conversinha que fulano conseguiu. Você é fulano? Não. Então, se você não é fulano, meu amigo, você é você. Pronto. Faça a sua parte. Treine para o TAF. Treine para o TAF. E aqui, pessoal, para a gente finalizar de vez, eu trouxe o nosso conteúdo programado, certo? Nós vamos colocar aqui 2 links nesse vídeo. O link para você que quiser fazer parte da nossa turma online, certo? E também o link do edital. Vai ter o linkzinho lá, do edital bem bonitinho para você ter acesso, certo? E aí, ó, nós vamos ter a principal matéria do seu concurso. Está aqui. Língua portuguesa. É a principal matéria. Por que, professor, é a principal? Porque a partir dela,
você vai entender as outras. Você não consegue fazer uma boa questão de raciocínio lógico se você não entender o que está sendo perguntado. Se você não consegue entender o que está sendo perguntado, você não vai saber desenvolver o pensamento para responder a questão. Então, língua portuguesa é a sua principal disciplina no concurso. Você tem que chegar sabendo. Porque a partir dela, a parte de direito, você detona se você tiver uma boa interpretação. Certo? Aí nós vamos ter raciocínio lógico, nós vamos ter atualidade e história do Ceará, ok? Nós vamos ter administração pública e ética do serviço público, e aí ele traz um tópico que você mesmo vê dentro de direito constitucional, certo? Que é esse tópico 7, certo? Que é da administração pública, lá do artigo 37, certo? E aí muito disso aqui, pessoal, é direito administrativo, certo? Tirando esta partezinha aqui de organização formal moderna, tipo estrutura organizacional, mas, por exemplo, organização administrativa, isso aqui é direito administrativo, ó, centralização, descentralização, concentração, desconcentração, organização direta, indireta, isso aqui é direito administrativo. Isso aqui não é administração pública? Sim, mas não é aquela cadeira de administração que você está acostumado em concurso público. Isso aqui é direito administrativo, só que por algum motivo, né, a banca resolveu colocar como noções de administração pública. O nome é administração pública, mas isso aqui está dentro de direito administrativo. Ó, agências executivas, reguladoras, gestão de processos, contratos, certo? Aí, agências reguladoras, OIANA, ANTAC, a NTT, a Ancine, e por aí vai. Relações humanas no trabalho, esse tópico aqui, ele foge um pouquinho do direito administrativo, é tanto que na turma passada a gente trouxe um professor somente para esta parte aqui. Aí nós vamos ter a lei de improbidade administrativa, certo? Dentro desse tópico aqui. Esses daqui, pessoal, são conhecimentos gerais, certo? São conhecimentos gerais. Certo? São conhecimentos gerais. Que é essa partezinha aqui, ó. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui que essa minha mesa não está ajudando. Deixa eu apagar esse tópico aqui. Voltar para cá. Que é esse tópico aqui, ó. Essa partezinha aqui é o conhecimento geral. Aí agora vê o conhecimento específico. Vamos lá? Conhecimento específico. Conhecimento específico do módulo 2. Direito constitucional. Veja que nós vamos ter 12 questões de direito constitucional. Certo? Se eu fosse dar uma dica para vocês aqui, eu vou dar uma dica para vocês. O que é que quase todo concurseiro não sabe? Isso daqui, ó, poder legislativo, poder executivo, certo? E poder judiciário. Quase todo concurseiro não estuda isso, porque é raro cair isso em concursos de área. Está caindo mais agora, mas concurso de 3, 4 anos atrás não caiu. Normalmente caía direitos fundamentais, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, 144. Era um edital base. É tanto que agora vem, ó, direitos e garantias de deveres individuais e coletivos, aí vem direitos sociais do 6º, não tem nacionalidade, aí tem direitos políticos, certo? Aí vai ter aquela organização administrativa, isso daqui é o ouro para que você possa entender. Isso aqui vai ter seguramente 2, 3 questões para que você possa responder, certo? E funções essenciais da justiça. E depois ele trata das Forças Armadas e da segurança pública. Isso aqui a gente vai ter uma questão também. Isso aqui tem uma questão. Isso aqui é fato. Isso aqui a gente tem uma questão disso aqui, certo? Dentro do direito constitucional. Aí nós vamos ter direitos humanos, um edital também bem tranquilo de direitos humanos, certo? Ele vai tratar do Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, já são 2 estatutos que traz dentro de direitos humanos, certo? Ele traz os direitos humanos na Constituição, então, quando você estiver estudando direito constitucional aqui, já está estudando para direitos humanos também, por óbvio, certo? E bem tranquilo a matéria de direitos humanos, certo? Bem tranquilo mesmo.
Um tópico que eu destaco aqui para vocês, responsabilidade do Estado, viu? Eu fosse vocês, eu dava uma olhada bastante interessante na responsabilização do Estado com relação à violação de direitos humanos. Direito penal militar e o processual penal militar, certo? Que nós vamos ter aí como específico, certo? E aí nós vamos ter tanto um misto aqui, ó, extinção de punibilidade, o direito penal militar, os crimes militares, crime propriamente militar, tudo isso aqui é direito penal militar. Crimes impropriamente militares, crime contra as pessoas, crime contra o patrimônio. Então, basicamente, o que nós temos aqui é basicamente o direito penal militar, certo? A processualística militar ela não está bem disposta no edital. É parecido, pessoal, com o tópico do direito penal, certo? E processual penal. Se vocês olharem o direito penal, que é diferente do direito penal militar, certo? No direito penal e processual penal militar, certo? O que nós temos, basicamente, é o direito processual penal, certo? Olha aqui, ó. Aplicação da lei processual penal no tempo. É processo penal, no espaço e relações com as pessoas. Disposições preliminares do Código de Processo Penal. Inquérito policial, processo penal. Ação penal, inquérito policial. Prisão em liberdade provisória, direito processual penal. Prisão temporária, processual penal. Julgamento de crimes de responsabilidade do servidor público, processual penal. Habeas corpus, processual penal. Então, apesar de ter aqui o tópico, ó, direito penal, o que o edital trouxe é direito processual penal. E quando é no militar, tem os dois tópicos também, mas ele traz aqui o direito penal militar. Ele faz uma invertida, certo? Noções de criminologia, né? Se não me engano, já é o segundo concurso da Polícia Militar do Ceará que cai criminologia, certo? E aqui é uma ciência bastante interessante, você vai compreender o crime, né? A formação do criminoso, por exemplo. Então, é uma disciplina bastante interessante de concurso de área policial. E aí a gente vai ter como último aqui segurança pública, que já veio desde o último também. Não há nenhuma alteração aqui significativa com relação a esse tom, certo? E aí, galera, foi isso, certo? A nossa análise do edital da Polícia Militar do Ceará, eu trouxe aqui os principais aspectos para você que vai fazer o concurso da Força de Segurança, certo? Se você tiver interesse em participar da nossa turma online, ela já está com matrículas abertas, né? Nós vamos ter aulas ao vivo, essas aulas ficam gravadas, então você pode tanto assistir ao vivo, como assistir gravado, mas de uma forma ou de outra, o importante é que você estude. Se você quiser fazer parte da sua turma preparatória, será muito bem-vindo, né? Temos um link para você fazer inscrição aqui no nosso curso, né? Tem um link aqui na descrição desse vídeo. Ah, professor, eu não posso fazer, não tem problema. Isso daqui, esse meu YouTube, também tem aulas para você. A gente vai postar aqui no nosso canal diversas aulas de revisão, enfim, para o concurso da Polícia Militar do Ceará. O que eu quero como professor é ver você aqui, ó. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. O que eu quero ver você aqui, ó, como professor, eu quero ver você aqui. Independente de você ter sido nosso aluno, independente de você ter comprado os protocolos, enfim, independente de qualquer coisa, eu quero ver você aqui. Se o único meio que você teve foi assistir aulas do YouTube, porque não estava podendo fazer aqui isso aí, você chegou aqui, eu fico feliz por você. Você foi nosso aluno, conseguiu também ser aprovado, fico mais feliz ainda. Mas, de uma forma ou de outra, eu fico feliz por você, independente da sua condição financeira, ou independente de você ser nosso aluno ou não, de você querer pertencer à Polícia Militar, de você querer pertencer à Polícia Civil, você querer pertencer às guardas municipais, PF, PRF. Nós prezamos de pessoas honestas, pessoas direitas, pessoas corretas, trabalhando dentro da segurança pública. O exemplo deve ser a segurança pública e não o crime organizado, certo? O exemplo para nossas crianças tem que ser as forças de segurança e não as pessoas que só querem o mal da sociedade. Então, para você que está começando a jornada rumo à Polícia Militar do Ceará, eu desejo toda a sorte do mundo,
precisar de alguma coisa, alguma informação, tá aqui os nossos canais. Professor, você tem Insta? Eu tenho Insta. Eu vou escrever aqui a letra feia, mas enfim. Meu Insta é isso, é um arroba, certo? Meu Insta é prof. Ponto, isso aqui é um ponto, prof. FHADYO Hunter. Esse é o meu Instagram. O do curso já tem aqui, então, o do curso é fácil, certo? Mas o meu está aqui. Se você bater um papo, quiser tirar uma dúvida, pode chegar, certo? Que aí, na medida do possível, muita gente entra em contato, então, assim, às vezes eu demoro um pouco a responder, mas, de toda forma, sempre estou respondendo. Então, guerreiro, guerreira, forte abraço a todos. Ah, por falar nisso, falei em guerreira, me lembrei. Você que é mulher, às vezes, né, é dito para você que você não pode ser policial. Às vezes, colocam para você a ideia de que você, por ser mulher, não desempenharia bem uma força policial militar. Você já deve ter visto em algum canto alguém criticando que hoje no estado do Ceará não existe mais a divisão de gênero, né? Que você vai concorrer na ampla, certo? Sem ter 10%, 15%, 18%, 30%, sei lá, porcentagens para você. Deixa eu dizer uma dica para você. Não deixe que isso entre no seu ouvido. Não permita que esse tipo de comentário afete a sua vontade, o seu desejo de se tornar policial militar no Ceará. Toda vez que você escutar, é porque as mulheres não deveriam, dobre a meta. Toda vez que você escutar que você não pode, que você não deveria, que você não tem um perfil, que polícia não é para você, dobre a meta, estude mais, se dedique mais e mostre a quem está dizendo que você não pode, que esse é um comentário que não entrou aqui, ó, que não entrou no seu ouvido, e que você, mulher, vai estar aonde você quiser. Seja na PM, seja na PC, na PF, na PRF, aonde você quiser. Porque o que vai lhe diferenciar de um outro candidato não é o gênero, mas sim o seu esforço e a sua dedicação. Estude e se dedique. Eu tenho fé em Deus que eu verei você, homem ou mulher, cerrando fileiras na gloriosa PM do Ceará, igual a muitos alunos que eu já tive, graças a Deus, estão nas mais diversas funções dentro da Polícia Militar. Portanto, forte abraço a todos, valeu!